Olá, sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde falamos de livros favoritos e por vezes vamos da ficção para a realidade. Com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje recebemos um convidado cujo nome e voz vão reconhecer, António Sala, uma das vozes mais emblemáticas da rádio portuguesa, uma figura incontornável da comunicação no nosso país. Nascido em Vila Nova de Gaia, foi viver para Lisboa aos 10 anos. António Sala soma mais de 6 décadas de carreira, atravessou rádio, televisão, música, literatura. Foi na rádio que conquistou o público, primeiro nos emissores associados de Lisboa, depois na Rádio Renascença, onde se tornou um companheiro diário de milhares de ouvintes, com programas como Despertar, em dupla, com a Olga Cardoso, que deixo um beijinho pela Olga, que nos deixou há pouco tempo. Além da rádio e televisão, António Sala tem também música no currículo, integrou o grupo Maranata nos anos 70, lançou discos a solo, compôs várias canções, é ainda autor de livros de anedotas e memórias, sempre com o humor e a proximidade que o caracterizam. Reconhecido como o Senhor Rádio, foi distinguido como Comendador da Ordem do Mérito em 2010, da Ordem do Infante, Dom Henrique, em 2023, e em 2007 foi eleito pelo Rádio Clube Português como a maior figura da Rádio Nacional. Além desta figura pública, hoje vamos conhecer o leitor. Bem-vindo, António Sala. Muito obrigado, Mariana, e para que eles nos ouvem. Um beijinho. E que bom, você é muito curiosa e sabe tudo a meu respeito. Bela pesquisa, bela pesquisa. Bom, antes de mais, então, António, o seu currículo, claro que é público. Agora, como é que são os seus hábitos de leitura? Onde e quando costuma ler? Isso é incrível. Eu leio em todo lado. Eu leio na casa de banho. Eu vou confessar uma coisa, enfim, não é muito agradável, nem é muito bonita de se dizer, mas eu passava horas sentado a ler. Ora bem, isso trouxe-me muito prazer em termos de leitura, mas fez com que eu ganhasse uma doença muito complicada, que não é bonita também, né? Até o nome, hemorroidas, é uma coisa horrorosa. Mas ganhei, sério, porque estar naquela posição... O meu médico dizia uma coisa, dizia assim, quando vamos à sanita é o tempo suficiente para fazer o que temos que fazer, não é para fazer trabalhos extra. E eu fazia o trabalho extra da leitura, eu não conseguia, ainda hoje tenho dificuldade. Isto é uma conversa de uma maneira muito aborrecida, mas eu não consigo se não tiver alguma coisa para ler. E há sítios públicos onde eu às vezes tenho a necessidade disso. Isto é uma conversa horrível, peço-me desculpa, mas estou a ser o mais sincero possível. É isso que eu quero. Eu já cheguei a estar num sítio onde eu precisava de ler qualquer coisa, porque senão não acontecia. E então havia ao lado o quê? Havia aqueles sprays não sei se era do cheirinho, se era laca, se era o que fosse, e eu peguei naquilo e eu estava a ler aquilo, eu precisava de ler, de maneira que li os ingredientes, o tipo de uso, depois aquilo estava em 3 línguas, e eu disse, agora deixa de treinar como é que está o meu inglês, como é que está o meu... É incrível, portanto, eu leio muito e sempre que posso, sempre que estou parado, eu costumo dizer que não leio quando estou a trabalhar, quando vou a conduzir, e quando estou a dormir. É como os óculos, eu tiro os óculos só para dormir e para tomar banho. E a leitura quase que é a mesma coisa. Sou um leitor compulsivo, fui desde miúdo. Eu comecei a ler com 4 anos. A minha avó Sara tinha o cuidado e pensava, quando fores para a escola tu já tens de conhecer as letras, tens de saber juntar as sílabas. E então é muito engraçado porque aconteceu isso mesmo. E eu aos 4, 5 anos, não tenho ideia de ler fluentemente, mas dizem aqueles que acompanhavam o menino Toninho que eu lia já muito bem. Tanto que eu chego à escola e passa-se um fenómeno que na altura se poderia fazer, hoje em dia não sei se conseguiria, que é, eu faço a primeira classe e no final da primeira classe eu passo, a primeira classe é o primeiro ano agora, não é? E portanto havia a primeira classe até à 4ª e depois a admissão ao liceu, e eu salto do primeiro ano para o 3º, por vontade dos professores e da minha professora, que disse o miúdo tem um conhecimento, especialmente em termos gramaticais. Já estava ali qualquer coisa que tinha a ver com a língua portuguesa. Neste caso não era com o falar, mas era com o ler. Mas evidentemente que o ler
ajuda-nos e proporciona logo uma forma que depois é oral e que se manifesta e que se transforma num bom ou mau leitor. Leitor no sentido sonoro até da palavra. Eu penso que isso já teria acontecido, de maneira que desde sempre eu leio tudo. Eu leio 3 livros ao mesmo tempo. Se quiser eu digo-lhe os livros que estou a ler nesta altura. Força! Olha, estou a ler um livro, quer dizer, não consigo ler 2 romances, evidentemente, ao mesmo tempo, mas um livro técnico, uma biografia e um romance eu consigo perfeitamente. E agora estou a ler, nesta altura comecei a ler um livro, nenhum de nós portugueses tem grande simpatia por um período da nossa história, que foi o período da ocupação espanhola, e em que tivemos os Filipes. Filipe I, segundo de Espanha, Filipe II, Filipe III. E este é um livro sobre o Filipe I, escrito por um espanhol, um historiador espanhol, mas que me parece muito isento na sua análise, na sua pesquisa, na sua recolha, e em que prova que o Filipe I para nós foi um rei indesejado. Apesar de tudo, ele terá tido em relação a Portugal sempre um comportamento muito particular. Atenção, estou a dizer isto e não sou iberista sequer. Não sou daqueles que acham que poderia haver uma Ibéria e que nós deveríamos, conjuntamente com a Espanha, ser quase que uma única nação, a coisa parecia. Não é nada disso. Antes, pelo contrário, prezo muito aquilo que somos, a nossa independência, a diferença. Mas realmente o Filipe I de Espanha, estou a descobrir que respeitou muito a cultura portuguesa e certas coisas e nunca se impôs de uma forma com mão de ferro tão grande quanto nós aprendemos na história que assim teria sido. É muito interessante. Como é que se chama o livro? Chama-se Filipe I. Mesmo, ok. Filipe II de Espanha, I de Portugal. Ok, bom, depois eu vou É uma boa aqui. recomendação, penso que é interessante. Eu vou pôr aqui nas notas do episódio para quem ficou curioso. E os outros 2 que está a ler também recomenda? Os outros 2 que estou a ler, recomendo. Recomecei a ler, e acho que já é a 2ª ou a 3ª vez que eu vou para ele, do Miguel Esteves Cardoso, A Causa das Coisas, das crónicas, sim. As crónicas dele, e estou a ler um dos últimos livros da Isabel Allende. Esse sim, é que é o romance mesmo. Portanto, temos aqui 3 coisas completamente diferentes. O último livro dela, o meu nome é Emília Del Valle. Não, eu estou a ler em espanhol, em castelhano. Mas é este último livro? Não é o último livro dela. Eu estou a dizer o último livro que eu estou a ler, mas não é dos últimos dela. É um livro que eu não tinha lido dela. É a história da filha. É Paula. É Paula. É para saber qual era o livro, exatamente, o Paula. Para já, eu estou a adorar o livro. Acho que o livro é intenso. É uma coisa, eu sou especial. pai, não é? E acho que qualquer mãe, qualquer pai naquela situação é incrível. Claro. Eu gosto muito da escrita dela. Olha, Isabel Allende foi convidada neste podcast. Uau! Tive a sorte de a conhecer, pessoalmente veio a Portugal e tudo. Foi assim, agarrei-me a ela, assim pequenina, assim minhona. Olha, é giríssima, é pequenina. Sim. E tem graça. Porque é que eu digo isto do pequenina? Porque não sei, se preconceitos, nós imagina, é a Isabel Allende, não é? E ela entra em palco, ela foi ao CCB falar, e eu pensei nisto, e alguém diz em voz alta, ela é pequenina, ela é mínima, foi assim que disseram. Assim, uma senhora muito, muito simpática, muito divertida, com ali algum atrevimento, isto em palco, teve muita graça, levei os meus pais e tudo, a minha mãe é grande leitora da Isabel Allende, foi o máximo. E depois, então, no dia a seguir, entrevistei-a, e aí já foi mais cerimoniosa, mas muito generosa na entrevista, e recomendo, está neste podcast para ouvirem. Sabe que é giro, eu acho que é uma das coisas fantásticas desta nossa profissão, é o facto de nós conhecermos o melhor que há no mundo. E o que é o melhor no mundo? São os criadores, são os criativos, são os escritores, são os pintores, são os artistas, são os músicos, são os compositores, são as vozes, são as pessoas do cinema que nos encantaram e marcaram a nossa vida. E qualquer um de nós, se não tivesse esta profissão, seria feliz de outra forma, mas conhecer, e às vezes até tornarmos amigos, próximos mesmo, de pessoas que marcam a vida de milhões de pessoas com a sua arte, com a sua escrita, com o seu verbo, com a sua arte de representar, de cantar, de dançar. É fascinante. Eu dou graças a Deus quase todos os dias por isso. É uma sorte, não é um privilégio. Somos milionários desse prazer. Sem dúvida. E olha, então deixo aqui também uma recomendação, vamos agora para os livros que o António escolheu, mas há pouco estava a dizer, eu nunca
tinha lido mais do que um livro ao mesmo tempo e agora estou a fazer isso. E claro que tem que ser géneros diferentes, exatamente como o António. Um No ensaio, entanto, romance. exatamente. Não ficção e ficção ao mesmo tempo. Exato. No entanto, agora descobri no carro, há bocado estava a dizer só não leio quando estou a guiar, não é? Descobri os audiobooks, os livros, pronto. E então, primeiro estranha-se, depois entranha-se. E então só lhe digo Eu que ainda agora... estou na fase do estranho só. Pronto. Já Mas só lhe fiz a digo experiência que... com um ou dois. E não, mas, ainda não ficou... Mas também se calhar depende do narrador. Depois também dependerá do narrador. E do livro, o que é que eu recomendo? Eu estou nessa fase, ou seja, agora no carro também leio. E estou a conseguir ler 2 romances ao mesmo tempo, porque um é áudio e o outro é no papel, na cama, não é? Okay. Não estou a confundir as personagens nem as histórias. Certo. Mas o romance que eu escolho para ouvir no carro é um levezinho. Porque são às tantas, não é? Estou num cruzamento ou numa rotunda, tenho que pôr pausa, espera aí que agora não estou a ouvir o que elas estão a dizer. Portanto, escolho uma coisa, não é para estudar, ou seja, um técnico já não ouço no carro, uma coisa para aprender ou mais. Uma coisa mais levezinha. Eu já me convidaram para fazer a leitura, áudio, mas eu recusei por isto, e vou explicar porquê. O mesmo texto, a mesma intenção de um autor, de um escritor, lido por 3 pessoas, soa de maneira diferente e parecem quase, é o mesmo texto, as mesmas palavras, mas são interpretações diferentes. E a minha pergunta é, qual é a verdadeira dessas 3? Mas o autor, depois depende do livro, mas o autor, por exemplo, eu estou a ler em americano, em inglês, e os autores podem dar dicas. E eu, por acaso, eu experimentei um com 2 vozes e não gostei, mas não gostei do livro, desisti. Eu estou a ler, se calhar calhou, mas narradoras que fazem todas as vozes. E isso é que ao princípio estranhamos e depois percebemos e entramos. Ou seja, é só uma pessoa. Eu vou ser franco, eu acho que há 2 coisas mágicas no mundo, só 2, em termos de comunicação. A rádio, e vou explicar porquê. A rádio e a escrita, e o livro. Por isto. Quantas vezes é que a Mariana já leu um livro, ficou perfeitamente apaixonada pelo livro? Porque nós temos a liberdade total. Estamos a ler um livro e os personagens que ali estão, nós damos-lhe caras. As ruas de que se fala, que nós não conhecemos, de uma cidade que nunca fomos, nós damos-lhe prédios, damos-lhe movimento, damos-lhe lojas. Nós construímos o cenário do livro que estamos a ler. Isto é inegável. Nós estamos a ler uma coisa que é abstrata e que fica... Não, nós construímos e realizamos, esta palavra é importante, estamos a realizar o filme do que estamos a ler. Quantas vezes é que a Mariana já leu um livro, adorou o livro e depois surgiu o filme e disse, vou ver. E depois vai ver e diz, sabe porquê? O livro, o filme pode estar feito de uma forma magnífica, realizado de uma maneira estupenda, interpretado de uma forma brilhante, mas foi a leitura do realizador. Porque se nós dermos o mesmo livro a 100 pessoas livres, e se nós disséssemos, agora ponham em imagem, isto é impossível de fazer, mas... Sim, mas eu percebo perfeitamente, claro. Não haveria 2 iguais, se calhar. Isso é verdade. A rádio tem isso também, essa magia. Dá espaços para nós, para o ouvinte recriar e criar. Quando nós estamos a dizer... Até os silêncios falam. E, portanto, são as 2 únicas coisas. A televisão não é diferente. Em rádio eu posso estar a falar com uma mulher que tem uma voz lindíssima e digo, que bonita. E as pessoas pela voz dizem, é linda. E aqui para nós pode não ser. Pode ser um monstro. Pode ser feia que nem uma bota da tropa ou coisa parecida. Na televisão, não. A televisão é o que é. E não vale a pena estar a dizer esta... Eu lembro-me de uma vez, um dos primeiros programas que eu fiz, que foi o primeiro programa a cores de concurso quando chegou a cor a Portugal, chamava-se O Vai ou Taxa. E O Vai ou Taxa era um grande concurso com prémios fantásticos e, acima de tudo, tinha uma intenção, era seduzir o espectador para que pagasse a taxa de televisão, porque valia a pena. Ora bem, e a determinada altura eu vinha da rádio com a escola da rádio e o programa é gravado e eu estou a gravar e havia um patrocínio comercial de aparelhagens de alta fidelidade. E eu digo, e não sei o quê, e poderá ganhar esta belíssima, linda, fantástica aparelhagem de alta fidelidade, não sei o que mais. Passado um bocadinho, eles disseram corte e tal. E o realizador chamou-me à parte e disse, António, tu vês que os defeitos da rádio, em rádio tu podes dizer que ela é linda, agora é assim, eu tenho de mostrar imagens dela, ela não é feia, é pequenina e não é nada daquilo que tu estás a dizer.
olha para ela. E eu realmente depois vi e disse, pois é, não podes fazer isso. É rádio, podes. E as pessoas imaginam que estão... que é a aparelhagem que eles queriam e sonhavam e que gostam. Em televisão não, eu tenho de mostrar a imagem. É aquilo. Não engana. E então eu costumo dizer, rádio dá espaço para as pessoas criarem aquilo que se está a dizer. E o livro então, incrível. O livro então, nós somos os realizadores de imagens daquilo que o escritor lá colocou em letras. É verdade, tem toda a razão. E vamos então agora a 4 dos seus favoritos. Vamos a eles. Da parte da Princesa Morta, da Kenizé Mourad, uma escritora e jornalista, um romance de estreia que vendeu milhões. Eu não tinha noção disso. Quer dizer, calculo que sim, terá vendido muito, mas milhões é fantástico. É verdade, traduzido em mais de 30 línguas. Incrível. Um sucesso. Lembras desta... leu? Não, ainda não li, mas estou cheio de vontade. Isto é o bom problema deste podcast, é que nós saímos das conversas com vontade de ler tudo. Pois é, e infelizmente não. Quer falar? Não dá para tudo. Eu já estou naquela fase em que olho para a minha biblioteca, acho que é uma boa biblioteca, e eu tenho uma coisa que é, conhece aqueles autocolantes pequeninos, redondinhos, branquinhos, e eu nos livros não lidos coloco na lombada isso. E depois quando os leio, retiro aquilo. E eu olho e tenho tantos que eu faço contas e digo assim, meu Deus, a idade que eu tenho, o tempo de vida que eu possa vir a ter, eu já não vou ler e sinto um desgosto, sinto uma tristeza grande. Mas olha, há um termo japonês, já a propósito, que eu acho graça, quando isto é um fenómeno, mais do que uma pessoa nascem novas palavras, não é? Que é o tsundoku, que é a capacidade, não, a tendência para comprar e ter mais livros do que aqueles que eu sei que poderei ler. Ora bem. E toda a parte da Princesa Morta, isto é um romance que é autobiográfico e histórico, não é? Que a autora escreve sobre a vida de Selma, a mãe dela, uma princesa otomana que depois da queda do Império Otomano é obrigada a fugir de Istambul. Lembras desta história? Lembro-me da história. A história que ativou uma forma da escrita também. E é uma história incrível, é das tais que não se pode narrar, é de ler, é de consumir. O livro não é um livro pequenino, não sei, é um livro à vontade com 500 páginas, mas é perfeitamente fascinante. É daqueles que nós lemos e dizemos, eu vou ter de voltar a ler isto daqui a uns anos. Que maravilha. É. Eu sou muito de reprises, eu repito muito livros. Eu, por exemplo, adoro Jorge Amado e tive a oportunidade de o conhecer. Aliás, na comemoração dos meus 40 anos de carreira, ele foi o presidente da minha comissão de honra e eu tive com ele alguma ligação. E é muito interessante perceber que um escritor que nós lemos, que adoramos, nós podemos revisitá-lo. É a grande vantagem disso. É a grande vantagem. Sem dúvida. Isto é a história da mãe dela, que se casou com um rajá indiano e enfrentou uma vida marcada por... Já é o deslocamento, é o choque cultural, quando sai e vai viver para a França, portanto, para Paris, e cruza aqui Oriente, Ocidente, mostra o declínio das monarquias, os dilemas das mulheres, nesta altura, entre tradição e modernidade, e pronto, depois a autora, então, perdeu a mãe cedo, e diz que baseou-se em documentos e memórias familiares, então, para construir este romance, que fica aqui a recomendação da parte da Princesa Morta. Isto lembra-me outro livro que lhe recomendo. Eu vou-lhe fazendo aqui recomendações, depois anote tudo, elas. Porque há aqui um padrão até nos seus livros e vê-se isso, que é histórias de vida, e romances históricos também, não é? Porque aqui é só o chamado coming of age, não é? Quando a personagem cresce e se encontra, e romance histórico, sem dúvida, que é o género do António. Então lembrei-me da tatuadora de Jaipur, que ela foge de um casamento arranjado aos 17 anos, isto na Índia, e o marido que lhe estava destinado encontra-a mais tarde, ou seja, ela torna-se, isto em Jaipur é uma cidade a 300 km de Nova Delhi, torna-se uma tatuadora, portanto tem talento, torna-se a confidente das mulheres ricas. Mal sabem elas os segredos que esta guarda, e depois aparece-lhe então o marido, o noivo prometido, atrás dela, e que traz uma irmã que ela nem conhecia, porque foram muitos anos depois, a irmã já tem 13 anos, e não é, se não casas tu comigo, casa a tua irmã, portanto há aqui e também se aprende muito sobre esta cultura, e também a opressão das mulheres, neste caso, portanto recomendo-lhe a tatuadora de Jaipur. Vou ficar com a recomendação,
E vai ficar no lote dos livros que eu vou ler ao que não conseguir. Vai ter aqui etiqueta branca redondinha. Vai ter a etiqueta branca redondinha. Este livro eu ofereci-o à Catarina Furtado quando ela cá veio. Que giro. No fim da conversa, fica aqui a recomendação. E da parte do António, então, na parte da Princesa Morta, da francesa Kenizé Morad. Outra recomendação, e eu lembro-me perfeitamente da minha mãe, adorou este livro há muitos anos, Os Cisnes Selvagens, da Yung Chang. Agora para a China. É incrível, é incrível. E é engraçado que eu li este livro numa altura em que fui à China. A minha primeira visita à China, em que estive na China durante um mês, tive a oportunidade de percorrer não toda a China, porque aquilo é gigante, mas fiz vários voos internos e conheci muito da China. De uma forma superficial, um mês não dá. Nem um ano, nem muitos anos, se calhar. Mas este livro ajuda, não é? Mas este livro é incrível, ajuda mesmo. E é também a história, neste caso, de 3 gerações da mesma família e dá-nos uma perspectiva dessas diferentes gerações, do que é ser mulher naquela sociedade que se vem transformando, mas que para os nossos olhos, e do ponto de vista de leitura ocidental, é estranha. Mas é um livro incrível que eu recomendo. Ele fala por si, tem uma linguagem muito bonita, mas simultaneamente muito forte, e eu acho que depois de o ler ninguém fica indiferente. Pois, e é a China, e é o tempo do Mao Tse-tung, portanto aqui ela viveu intensamente os anos da Revolução. A mãe dela, ela fala, é a avó, a mãe e a própria autora, são estas 3 gerações que o António referiu. Eu não sei se é a avó, se é a mãe, mas penso que a avó ainda tinha aquela prática horrível daquela leitura chinesa dos pés pequeninos na mulher. E elas, desde pequeninas, tinham os pés atados, os dedos encolhidos, que não cresciam. Aquilo criava um sofrimento terrível e os homens apreciavam muito as mulheres assim. O sofrimento daquelas mulheres que andavam de uma maneira estranha, parecia que andavam a pequenos saltinhos. Ainda hoje restam e existem anciãs que têm os pés deformados e dessa forma. Isso era uma forma de ser mulher na China. Depois, à altura do Mao Tse-tung e da chamada Revolução Cultural e tudo aquilo, é outra época que é vivida de uma forma muito intensa e que mudou a China. Mudou a China de uma forma total. Não para melhor, mas para diferente. E depois temos a última geração, que é a geração de quem escreve, que é a filha. E perceber exatamente a diferença, o evoluir, o avanço civilizacional que acontece com 3 mulheres, avó, mãe e filha, num sítio que é marcado acima de tudo pela tradição, pela conservação das coisas, que se diz revolucionário, mas é só revolucionário no sentido das armas, da conquista de territórios, de aniquilar aquilo que é o seu inimigo, porque no resto não tem nada de revolucionário. É um livro imperdível também. Fica aqui a recomendação, Os Cisnes Selvagens. Esta escritora, Yung Chang, ela na verdade chamava-se, o primeiro nome dela era Erhong. Só que ela pediu ao pai para mudar de nome, porque Erhong significa segundo cisne, e ela achava isso pouco marcial. E então o pai deixou de mudar de nome e sugeriu Yung, que significa assuntos militares. Eu adoro estas curiosidades. E ela foi camponesa, a autora, trabalhou como camponesa, como operária, como eletricista, estudando antes de se dedicar. Foi para o Reino Unido com uma bolsa de estudo, onde ficou a viver, porque na altura da China maoísta as mulheres não podiam tirar cursos superiores. Portanto, ela foi aqui já à frente do seu tempo. Parece que foi há muito tempo, mas ainda hoje acontece isso. Não é tirar cursos superiores, é não estudar. Podemos falar no Afeganistão, onde isso acontece nesta altura com os talibãs. Pois é, ainda não. E agora na China também há que estar a haver uma regressão, e já lá volta a esse assunto, e já lhe explico porquê. Okay. Mas fica então da Yung Chang, Os Cisnes Selvagens. Outro livro que o António escolheu, O Último Comboio de Hiroshima, do Charles Pellegrino, um escritor e cineasta norte-americano que escreveu, reconstrói através de testemunhos as histórias, não é? Os grandes atentados, as grandes bombas de Hiroshima e Nagasaki. Que horror! Foi o livro mais violento que eu li na minha vida. Todos nós já lemos livros que situam em cenários horríveis de guerra,
de coisas terríveis, sejam elas de ordem natural, sejam elas criadas pelo homem e pelo seu lado menos bom e belicista, mas este foi de longe, se me perguntarem qual foi o livro que me magoou mais. Vamos lá ver, é como os filmes, eu não sou muito dado a ver filmes de terror, mas de vez em quando, nem gosto sequer, mas de vez em quando lá cai um, não é? E de repente, no meio daquilo, aquelas coisas são muito bem feitas, apesar de tudo, em que nós estamos muito calmos, muito serenos, e de repente, BUM! E tal, aquilo, há ali uma coisa que nós assustamos, não é? E este livro é como se eu estivesse no meio daquilo. Aqueles testemunhos de pessoas que são sobreviventes, e todos eles, ainda há muitos sobreviventes, não há muitos, mas ainda há alguns sobreviventes. O que eles passaram e o que aconteceu e a forma... Não é contar que caíram as bombas do céu, Helena Gate, como era, não era? Enola Gay. Não sei. Era o avião e a bomba em sítio e que caem, elas não arrebentam no chão. Depois fiquei surpreso, elas, isto dito por especialistas, e com testemunho inclusive de um dos pilotos que ia pilotar um dos aviões que largou a segunda bomba, penso eu. Pois, porque ele entrevista, Nagasaki. Sim, ele entrevista vítimas, mas também tripulação. Tripulação e intervenientes diretos na fabricação, quer da bomba, quer de tudo. É incrível. E realmente ela não chega ao solo. Ela, quando está a uma certa distância ainda no ar em queda, antes de tocar fisicamente na Terra, é quando ela explode. E essa explosão, se fosse na Terra, depois a explicação é esta, se fosse na Terra que ela batesse, a explosão faz-se, é destrutiva completamente naquele sítio, mas a própria Terra oferece-lhe alguma resistência e ela vai se esvaindo e, digamos, como a pedra que cai num lago, e que faz círculos à volta e que esses círculos vão alargando, mas são mais frágeis, mais fracos, na Terra aconteceria isto. Acontecendo no ar a uma certa distância ainda, a propagação daquelas ondas não encontra obstáculos, é mais forte e é mais destrutiva e vai mais longe. E isto significa mata mais gente, destrói mais e é terrível. E toda a narrativa daquilo é sufocante. Eu ofereci a um amigo meu este livro, ofereci a vários amigos, e um deles, passado uns dias, telefonou-me e disse: António, eu não consigo acabar de ler o livro. E é um homem que parece forte em tudo, nas suas convicções, na sua dureza até. O Vítor não conseguiu acabar o livro, disse: eu não consigo acabar o livro. Isto é tão... E depois, ainda por cima, não é uma ficção, nós sabemos que aquilo aconteceu e tudo aquilo ali está narrado são sobreviventes, porque há sobreviventes. Só para aqueles que nos ouvem poderem entender, e a Mariana também, vamos lá ver. Há sobreviventes que depois tiveram problemas cancerígenos e duraram anos e morreram mais tarde, mas que não morreram e não foram despedaçados, não é despedaçados, é corroídos, caem imediatamente como se fossem nada. O seu corpo desfaz-se literalmente, como naqueles filmes que nós vemos de uma certa fantasia e que hoje em dia a inteligência artificial faz, que é o corpo parece que se reduz no imediato a cinzas. Isso acontecia, mas imaginemos que vou-lhe pôr este cenário, imagina uma árvore. Ok? Uma árvore larga, robusta, portanto com um diâmetro grande. Imagine que há 3 pessoas que estão, uma ao lado da árvore, outra ao lado da árvore e uma que está no enfiamento protegida pela árvore. Imagine que tem uma mangueira de água e vai fazer assim para molhar todas as pessoas. À esquerda e para a direita. Você vai molhar 2 pessoas a sério. A que está protegida pela árvore vai sofrer uns salpicos. Portanto, houve casos em que estava muita gente, havia uma espécie de uma parede ou uma coisa destas, e havia ali uma pessoa, os outros morriam instantaneamente, eram desfeitos. Aquela pessoa não. Ficava com graves problemas, mas sobrevivia.
Iria pagar a fatura mais tarde, iria morrer mais tarde. E esse mais tarde podiam ser até, e foram em muitos casos, muitos anos depois, de muito sofrimento. E portanto são essas pessoas, são esses que estavam atrás e protegidos por qualquer coisa que poderia ser. O exemplo que eu dei foi da árvore, mas pode ser um prédio. Pode que não ficou completamente desfeito. E isto, percebermos as palavras deles e o contar da história deles, é simplesmente incrível e horrível. Mas é um livro que não se deve deixar de ler. Especialmente na altura que estamos agora, que estamos a viver. E em que, numa guerra terrível que está a acontecer na Europa, do lado russo continua a haver permanentemente ameaças de vez em quando, como que veladas, mas já não tão veladas quanto isso, de que se for necessário, eles são uma potência, a maior potência nuclear. E que se chegar a determinado ponto e tiver de ser usado uma bomba nuclear, ogivas nucleares serão utilizadas. A leveza com que estas ameaças homens, saem, não é? com que elas saem, Exato. é impressionante e horrível. Eu penso que nunca nenhum deles leu de certeza o último comboio de Hiroshima. Não sei também se os modificaria muito. Pois, mas talvez pensassem outra vez antes de falar destas maneiras e destas coisas. Espero que sim, espero que não sejam imunes. Que esta psicopatia não, se não sobrevivesse a este livro, O Último Comboio de Hiroshima, do Charles Pellegrino. Este foi então um dos relatos mais vívidos sobre Hiroshima e Nagasaki. E antes de avançarmos, este livro lembrou-me a outra autora que lhe quero recomendar, que também tem esta estrutura de entrevista a vítimas de grandes tragédias, Chernobyl, as mulheres da Segunda Guerra Mundial, que é a Svetlana Alexievich. Tem livros também, eu conheci por causa deste podcast, que trouxeram já alguns livros dela, e depois também deixo aqui tudo escrito, mas ela tem Vozes de Chernobyl, portanto entrevistou sobreviventes, O Fim do Homem Soviético, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que é quase 1 milhão de mulheres combateram no Exército Vermelho, e não há histórias, não havia histórias sobre ela. Sim, não havia. Ora bem, e esta autora premiada fala sobre isso, testemunho de mais de 200 mulheres que participaram na guerra, mães, filhas, enfermeiras, condutoras de tanques, também são aqui também romances históricos, porque ela usa, aqui neste caso não ficciona, atenção, isto é como este livro, como O Último Comboio de Hiroshima, são relatos, são testemunhos, também são leituras que eu acredito que sejam o seu género, que o António vai gostar. Vou gostar, de certeza. Boa, vamos para a próxima escolha do António. O Físico, do Noah Gordon. É incrível esse livro. É incrível por isto. A ideia que nós temos da medicina e dos seus grandes avanços, e é verdade, será no último século ou um século. Ou seja, quando as coisas começam a desenvolver, mais tarde, com a descoberta da penicilina, as cirurgias passam a ser feitas de uma maneira segura, a anestesia passa a ser qualquer coisa que para nós nem é pensável que antigamente se poderiam amputar membros de um corpo de uma pessoa, ou se poderiam fazer outro tipo de cirurgias, pessoas de corpo aberto, e em que a anestesia muitas vezes era meter-lhe conhaque pela garganta abaixo, era embebedar a pessoa, era tentar adormecê-la, estando ela acordada. E é incrível porque este livro, O Físico, baseia-se em dados históricos impressionantes. Este livro leva-nos até ao mundo árabe, no seu apogeu. Século VI. No século VI, é impressionante. E perceber que houve homens e pessoas que marcaram como determinados médicos, determinados cientistas, como Einstein, noutras áreas, fizeram o mundo avançar em tão pouco tempo, porque eles surgiram e deram passos em frente tão grandes que, no fundo, saltaram léguas. Aqui, isto leva-nos a uma coisa que é: há um homem e há homens que, nessa altura, pensavam à frente. E eles queriam conhecer bem a nossa anatomia. Eles queriam conhecer bem o interior do corpo humano. Mas atenção, temos de nos reportar ao local onde eles viviam, em que tocar num ser morto, a não ser para fazer as exéquias, para fazer as cerimónias fúnebres, era pecado. Era uma coisa impensável de tocar.
Agora imagine um homem que, na altura, era um físico, que queria um cadáver para poder cortá-lo, para poder perceber como é que são as nossas entranhas, poder visualmente e fisicamente com as suas mãos entrar dentro de nós, ali na figura de um cadáver. Isso era terrível. E isso não podia acontecer. No fundo, o que não se podia fazer era a profanação de um corpo, mesmo que fosse para a experiência e beneficiar a ciência, para que daí para o futuro as pessoas pudessem sobreviver a determinado tipo de tumores, de determinadas doenças, de determinadas coisas que organicamente não estavam bem dentro do seu corpo. É uma experiência incrível toda esta história, e como na altura um homem e vários homens têm de lutar contra o preconceito, contra as leis instituídas, contra as marcas das próprias religiões, tudo isso é impressionante. E depois é impressionante também pensarmos que hoje, em relação à ciência médica, isso não existe, mas esses mesmos preconceitos, fronteiras e limitações continuam a existir entre nós, mesmo no mundo ocidental, em relação a outras coisas que se calhar daqui a uns anos nós vamos dizer como é que era possível. Estão obsoletas já hoje. Pois, que nós sentimos em relação ao passado. Não, isto é o Rob Cole, isto é uma trilogia, aliás, o Físico, é o primeiro de uma trilogia, porque ele teve que se disfarçar de judeu para poder estudar medicina. Portanto, há os preconceitos religiosos e culturais, não é? Há o contraste entre a medicina islâmica e a europeia, vá. E depois então esta trilogia do Físico, que trata da Inglaterra e Pérsia, porque o protagonista foi da Inglaterra até à Pérsia, isto no século VI. O segundo livro é o Xamã, que passa-se em Chicago no século XIX, e depois o terceiro livro é A Escolha da Doutora Cole, sobre a medicina contemporânea. Eu li a trilogia, eu li os três livros, mas no entanto quero dizer que se as pessoas se ficarem apenas... É bom que se leiam os três. Mas o primeiro é a sua recomendação. Mas o primeiro, e se ficarem no primeiro, não ficam nada mal. Isto não é um desaconselhar a leitura. Não, é recomendar. Mas é recomendar. Mas isto que eu estou a dizer é mesmo verdade. Quer dizer, para já são livros enormes. Portanto, demoram um tempo de leitura incrível. E os outros dois livros são diferentes. É uma espécie de continuidade, em tempos diferentes, mas não elimina aquilo que de fantástico tem o primeiro, que é o Físico. O Físico, de Noah Gordon. E este livro, apesar de ser americano, o seu maior sucesso foi na Europa. Portanto, vendeu mais de 10 milhões de exemplares só na Alemanha, recebeu o título em Espanha do autor mais lido durante vários anos consecutivos. É engraçado como aí também já se nota algum contraste no interesse ou não é? Nos Estados Unidos, ele é americano e não fez tanto sucesso nos Estados Unidos este livro, como na Europa. A abordagem é uma abordagem que diz muito mais aos europeus do que diz aos americanos. E porquê? Porque aquilo é todo um elogio. Na altura, convém dizer isto, já sei, assim, nessa altura, e no século VI, os avanços e a capacidade em tudo cultural do mundo árabe era de longe muito superior ao que nós hoje chamamos o mundo ocidental. Estava muito mais avançada. Estava num dos seus períodos áureos. E, portanto, nós não temos nenhum preconceito em reconhecer isso. Os americanos estarem a reconhecer que o mundo, numa determinada altura, que as ciências mais avançadas e que a cultura mais avançada eram os árabes, pelo menos para os trampistas deve ser uma coisa assim um bocadinho difícil. Depois, há uma herança cultural na Europa, especialmente na Europa do Sul, até nos territórios, quer da Andaluzia, quer mesmo do sul do nosso país, que tem marcas árabes e que, não, se nós pensarmos em termos de tempo, não foi há tanto tempo quanto isso tudo, se pensarmos em milhares de anos, e estamos a falar apenas de umas centenas, mas poucos milhares, 1 milhar ou 2 de anos, eles estão muito próximos, não é? Os americanos não têm terras nem cidade, para já são um país muito novo, muito jovem, e não têm terras que se chamam que começam por Al, e nós estamos cheios delas. Os espanhóis também, e portanto há uma proximidade geográfica e de várias coisas em que, apesar das diferenças entre o cristianismo e o islamismo e tudo isso, mas que se dilui muito mais. Este livro, mesmo se é de um autor norte-americano,
fará mais sucesso este livro, ou iria fazer mais sucesso nos Estados Unidos ou no resto do mundo? No resto do mundo, indiscutivelmente. O Físico de Noah Gordon. E a propósito do que disse agora também dos países a sul, lembrei-me que tinha aqui também uma recomendação para lhe fazer. Quando Daniela, você hoje só me está a fazer boas recomendações. A propósito do primeiro livro até, da Kenizé Morrad, da Parte da Princesa Morta, toda a história da família dela, recomendo-lhe a autora Leila Slimani, que é franco-marroquina, e tem também uma trilogia que acho que se encaixa no seu perfil de leitor. E Como é que se chama? Então eu li os 3, adorei. Li enfiada, porquê? Porque eu entrevistei-a para este podcast também. E não é por causa disso que tive a sorte de entrevistar, mas não é por causa disso que estou a recomendar. O País dos Outros, Vejam Como Dançamos e Levarei o Fogo Comigo. E é também, exatamente, os avós dela no primeiro livro, a avó francesa que se casa com um marroquino, depois a família, a geração acima dela, não, os pais, Vejam Como Dançamos, e o Levarei o Fogo Comigo já é a geração dela, não é autobiográfico, porque ela até na vida real tem 2 irmãs e no livro só tem uma, ela própria explicou isto, mas é também, sem dúvida, juntar factos e ficcionar um bocadinho a família imaginada da avó e da mãe. Claro. E lá está, e uma mulher noutra cultura, uma mulher que não pode na altura insurgir-se com aquilo que quer se insurgir, são completamente este seu perfil de leitor, que tem aqui ótimas... estou convencida que vai gostar das minhas recomendações. Não tenho dúvida, vou gostar. Agora, quando terminarmos a nossa conversa, vou passar isso já aqui para o computador. Eu digo tudo. E vou comprar e vou encomendar. E pronto, vou já recapitular. Para já recapitular as suas escolhas. Da Parte da Princesa Morta, da Kenizé Morrad, ou Morrad, Os Cisnes Selvagens, da Yung Chang, O Último Comboio de Hiroshima, de Charles Pellegrino, e O Físico de Noah Gordon. Assim, se escolher só um, qual é que lhe sai destes 4? Ei. Já é difícil pedir 4, não é? Não podem ser os 4, não podem ser 3, não podem ser 2, pode ser um. Apesar de tudo, eu acho que nesta altura e pelo mundo que estamos a viver, eu recomendava O Último Comboio de Hiroshima. Boa, de Charles Pellegrino. Então, recomendações, vou também recapitular, mas vai estar tudo descrito, quem estava, porque às vezes as pessoas dizem, Mariana, estou no carro e não consigo anotar. Está tudo no descritivo deste episódio. A Tatuadora de Jaipur, da Alka Joshi, ou Yoshi, passa-se na Índia, a Svetlana Alexievich, com As Vozes de Chernobyl, O Fim do Homem Soviético. Portanto, são aqui mais do que os livros em concreto, são as autoras que eu recomendo, neste caso a Svetlana, e também então a Leila Slimani, que tem outros livros maravilhosos, mas esta trilogia da família e desta origem franco-marroquina e que acaba em França também, portanto, lembrei-me por causa do seu primeiro livro, da sua primeira recomendação. Ficam aqui as recomendações. E depois, tenho um livro para oferecer. Uau! Não bastava estar consigo e falarmos de livros e termos esta conversa tão saborosa, ainda por cima vai-me oferecer um livro. Mas... Então, e sabe porquê? Porque às vezes o universo mexe-se, eu acredito nestas coisas, porque quando fala nos Cisnes Selvagens, eu tenho esse livro e lembro-me perfeitamente da minha mãe insistir para eu ler a capa, que não sei se a capa era toda vermelha, mas a lombada era encarnada. Pronto. E exatamente na semana em que eu encontrei o António e o convidei, recebo a notícia que saiu a continuação dos Cisnes Selvagens. Sério? É verdade. Não tinha noção disso. Voai Cisnes Selvagens. Voai Cisnes Selvagens. Portanto, o primeiro livro... Ai, que maravilha. Ainda bem que não sabia. Estava cheio de medo. Muito obrigado. Bem, para já o New Yorker e o The Guardian fazem aqui os maiores elogios à obra. Ora bem, porque ela primeiro acaba em 78, 2 anos depois da morte, é quando acaba oficialmente a Era Mao, não é? Pois, e é a continuação de um dos maiores best-sellers e livros de memórias sobre a China. Exatamente, incrível. Porque a China encontra-se agora noutro momento decisivo, não é? Que temos o presidente Xi Jinping que procura fazer com que o país regresse aos velhos tempos maoístas, a construir um Estado comunista com características capitalistas. Portanto, no fundo esta nova era da China está a afetar agora a vida da autora, da Yung e da mãe, e ela fala então, é o mesmo registro histórico-biográfico. O livro já está autografado por si, não? Não sou a autora. Não sei, mas está-me a oferecer e que é uma dedicatória sua de recomendação do livro. Porque sempre que as pessoas me oferecem um livro, eu peço sempre isto. E as pessoas dizem, eu não sou autor, não sou autora e tal. Não me interessa, mas foi quem me deu. Quando é o autor, é o autor. Eu tenho pedido desculpa a 3 pessoas que eu adoro,
para já ao meu japonês, que é da minha idade e tudo, o Haruki Murakami, maravilhoso. Que eu tenho tudo dele, li tudo dele e sou fanático dele. Entre ele e o meu pai também temos tudo. Portanto, ora compra outro e depois trocamos. Eu tenho tudo. Alguém que já desapareceu, mas que eu já falei aqui e não ter escolhido um livro dele, mas deixa-me uma sugestão, do Jorge Amado, Sim. a trilogia Os Subterrâneos da Liberdade, que é uma trilogia fantástica e é um retrato da ditadura no Brasil e nos tempos em que era proibido. E eu tenho uma história muito engraçada porque muito antes do 25 de Abril, um colega meu, que mais tarde vinha saber e fazia parte do Partido Comunista Português, na altura eu não sonhava com isso, e há uma altura em que ele me diz: vou-te recomendar a leitura de 3 livros, vou-te emprestar, mas não podes levar nem num saco nem na mão, esconde isto e não mostres a ninguém, que eram livros proibidíssimos em Portugal. Então eu recordo-me que eu não tinha nada e saí de casa e meti na camisa os 3 livros na camisa e depois o casaco por cima, para eles não caírem e estarem ali assim, e fui para casa assim, de elétrico. Eu ainda Que medo, jovem, que não é era um risco. E ele disse-me: se te apanharem com estes livros tens graves problemas. Uau. Graves problemas. E eu depois, na leitura dos livros, percebi exatamente isso. De maneira que deixo isso. A terceira é para um dos meus maiores amigos, um grande amigo, um grande escritor, uma pessoa que eu adoro, e ele também faz o favor de gostar imenso de mim, que é o António Lobo Antunes. De maneira que... Mas esse também qual livro? Do António. Sim, todos, ok. Todos. E gosto muito de uma coisa que ele detesta que escrever, que são as crónicas. Ele acha que as crónicas são uma obra menor, que é uma obra de encomenda, que foi para ganhar dinheiro na Visão e que faz aquilo muito contrariado, e ele é absolutamente notável a escrever crónicas. Fica aqui. E os seus livros de crónicas, e eu tenho todos os livros do António, a maior parte deles oferecidos por ele, e todos com a mesma dedicatória, que é do António para o António com amor. Dona Sala, foi um prazer. O prazer foi meu, adorei. E espero que não tenha sido muito cansativo para aqueles que nos seguem. Claro que não. A nossa conversa. Muito obrigado pelo livro, pela sua simpatia, tudo bom. E leiam, até a exaustão. Exatamente, vale a pena. Vale a pena. Obrigada a quem nos ouve. Exatamente, para a semana a mais. Vale a pena.